Você acorda com o despertador cortando o silêncio da madrugada como uma lâmina. Os olhos se abrem, mas não despertam. O corpo levanta, mas sem vontade. Você anda pelos cômodos da casa como quem atravessa um labirinto invisível. Escova os dentes, toma banho, toma café e parte para mais um dia que não te pertence. Você chama isso de rotina, mas no fundo sabe que tem outro nome: desconexão. É como se o mundo inteiro tivesse sido programado para funcionar, e você estivesse incluso nesse sistema, mesmo que algo dentro de você queira desesperadamente falhar. Você produz, entrega, responde, trabalha e cumpre. Mas quem é você quando tudo isso acaba? Você ainda se reconhece ou apenas interpreta o papel que foi ensinado a desempenhar? A vida vai passando sem ser vivida. Os anos vão se acumulando como folhas em branco. Você não parou de existir, mas parou de sentir. E talvez isso seja pior. O mais cruel é que ninguém percebe, nem mesmo você. A dor não grita. Ela sussurra todos os dias, em gestos silenciosos. O cansaço que não se explica, a irritação sem motivo, o vazio que aparece nos momentos de folga. Se você sente que esse vídeo falou com algo que nem você sabia que estava aí dentro, inscreva-se no Psicopleno agora. Aqui, a gente não finge que está tudo bem. A gente mergulha naquilo que precisa ser visto. Você está lá, no horário certo, com a roupa certa, o semblante certo. Cumpre sua função com a precisão de um relógio. E por fora, tudo parece no lugar. Mas por dentro, algo se perdeu. Você até tenta lembrar quando isso começou. Esse desligamento silencioso, essa ausência de si mesmo. Mas não há um ponto exato. Foi aos poucos. Quase sem perceber, você deixou de habitar a própria vida. Sua presença virou um protocolo. Sua alma, um ruído abafado pela necessidade de funcionar. As tarefas se impuseram como se fossem a sua natureza e não escolhas. O que um dia foi paixão virou meta. O que antes era desejo virou obrigação. Até o lazer parece formatado. E quando sobra tempo, sobra também um desconforto, como se o vazio que aparece nos intervalos fosse perigoso demais para ser enfrentado. Há um tipo de dor que não é física nem emocional. É uma dor existencial. Aquela que nasce do esquecimento de si. Você está no mundo, mas não está mais em você. E quanto mais você tenta preencher isso com produtividade, mais a alma grita por dentro. Não é o corpo que está cansado, é o espírito, exausto de não ser ouvido, visto, acolhido. Você já reparou quantas vezes sorriu sem vontade apenas para continuar sendo funcional? Mas há uma diferença entre funcionar e viver. E você sente isso. Você foi elogiado por ser eficiente, reconhecido por ser incansável, admirado por não recusar tarefas. Aos poucos confundiu o elogio com essência. Começou a acreditar que ser útil era o mesmo que ser importante, que sua existência só fazia sentido se estivesse vinculada a alguma entrega. E assim, a função foi ocupando o lugar do eu. Você deixou de ser alguém com nome, passado, sentimentos, e virou uma descrição em um crachá. Não foi proposital. Foi socialmente aceito, até valorizado. Mas agora, você não consegue mais se lembrar com clareza do que existe além disso. E quando alguém pergunta quem você é, a resposta vem no plural. Sou gestor, sou professor, sou vendedor, sou analista. Como se o ser estivesse aprisionado naquilo que você faz. Você já sentiu que perdeu sua identidade dentro da sua rotina de trabalho? Deixe nos comentários. Sua experiência pode ecoar na vida de alguém que também está tentando se reencontrar. Porque a verdade é essa. Quando a função ocupa o lugar da identidade, o vazio se torna inevitável. Nenhuma produtividade preenche a ausência de si mesmo. Nenhuma medalha externa consegue sustentar um interior fragmentado. E quando o corpo para, o que resta? Quem você é, quando ninguém mais precisa de você? Você não está preso em correntes. Está preso em expectativas, em repetições, em processos tão naturalizados que já nem parecem prisão. Mas são. A alienação do mundo moderno não é visível aos olhos. Ela se aloja na mente. É sorrateira, educada, silenciosa e por isso mesmo tão perigosa. Você acredita que tem liberdade quando na verdade está apenas cumprindo um roteiro escrito por outros. Heidegger chama isso de ser impessoal. É quando deixamos de ser autênticos e passamos a viver conforme o que se faz. Já não somos indivíduos, mas projeções sociais. Erich Fromm vai além. Diz que nos tornamos mercadorias, treinados para nos vender bem, eficientes, sorridentes, adaptáveis. Perdemos a espontaneidade, perdemos a nós mesmos. E o mais cruel é que aprendemos a chamar isso de sucesso. Byung-Chul Han define a atualidade como a era do desempenho. Vivemos cansados não porque fazemos demais, mas porque nos cobramos sem fim, porque deixamos de ser sujeitos e nos tornamos projetos em eterna construção,
sempre inacabados, sempre insuficientes. E assim, mesmo rodeados de estímulos, vivemos um vazio carregado. Você sente isso? Esse incômodo constante de estar sempre em movimento, mas sem direção. De se esforçar para alcançar metas que no fundo nem foram suas. De seguir regras que ninguém impôs, mas que você absorveu para não decepcionar. A engrenagem gira, e você gira com ela. Mas quem segura o eixo do seu próprio ser? Talvez você não tenha escolhido essa vida. Talvez só tenha seguido o fluxo. E quando deu por si, já era parte do sistema. Funcional, útil, elogiado. Mas algo dentro de você ainda pulsa. Um fragmento esquecido que resiste. Que sussurra que a vida pode ser mais do que cumprir tarefas. Mais do que se encaixar em metas e horários. E se esse sussurro for na verdade um chamado? Você foi programado para a eficiência. Aprendeu que valor está no que entrega, não no que sente. Que descanso é preguiça, que dúvida é fraqueza. Mas e se essa programação estiver te matando aos poucos? E se a dor que você sente for na verdade a alma tentando te acordar? Carl Jung dizia que o caminho para essa individuação começa no momento em que reconhecemos que a máscara social já não nos serve. A ruptura começa quando você percebe que há mais em si do que o papel que representa. O despertar não vem com uma explosão, mas com pequenas fraturas. Começa quando você, mesmo em silêncio, começa a questionar. E é aí que tudo muda. Quando você ousa perguntar se realmente nasceu para funcionar. Ou para ser. Você já tentou dormir mais cedo. Já se afastou das redes sociais. Já fez pausas. Tirou férias. Mudou de ambiente. Mas mesmo assim, o cansaço continua lá. Profundo, espesso, como uma sombra que te acompanha mesmo nos momentos de descanso. Isso porque nem todo cansaço é físico. Há cansaços que vêm da alma, do excesso de silenciamento, da ausência de significado. Esse esgotamento que te persegue não se resolve com um fim de semana de folga. Ele vem da distância entre o que você vive e quem você é. Vem do esforço constante de sustentar uma imagem, um ritmo, uma vida que não acolhe mais a sua verdade. É um peso que você carrega em silêncio porque sente que não tem o direito de parar. Mas continuar assim também é um tipo de morte lenta. Você pode estar sorrindo, respondendo tudo, mantendo a agenda em ordem, e mesmo assim estar se desfazendo por dentro, porque quando a existência se reduz a funcionar, o corpo continua, mas o espírito adoece. O que você está chamando de rotina pode ser, na verdade, exaustão existencial. Você sente esse cansaço que parece não passar? Nunca. Escreva nos comentários como tem sido sua luta interior. Outros podem se reconhecer em sua história, e isso pode ser o começo da cura. Nem tudo está perdido. Por trás do cansaço há um chamado. Por trás do silêncio, uma semente. E mesmo que você tenha se perdido por um tempo, é possível voltar. Não ao que você era, mas ao que você ignorou ser por medo, por pressa, por exigência. O reencontro consigo mesmo não é um retorno, é um nascimento. Você não precisa continuar vivendo como se fosse apenas um reflexo do que esperam. Existe uma voz dentro de você que talvez tenha sido abafada por anos, mas que ainda sabe o caminho de volta. Não será simples. Você vai precisar silenciar o barulho, enfrentar velhos medos e reaprender a escutar sua própria alma. Mas esse é o começo da liberdade. Reconhecer que há mais em você do que função, mais do que entrega, mais do que produtividade. A identidade não nasce do que você faz. Ela floresce a partir daquilo que você reconhece como verdadeiro. E talvez você ainda não saiba exatamente quem é, mas o simples ato de parar, de respirar, de perguntar, já abre uma fenda no sistema. Já enfraquece a máquina, já fortalece o ser. Você não veio ao mundo para servir a uma engrenagem. Você veio para sentir, criar, existir com verdade. E isso começa agora. Talvez você tenha aprendido a sobreviver fragmentado. Um pedaço para o trabalho, outro para a família, outro para as redes sociais. E um último, quase esquecido, guardado em silêncio, esperando permissão para existir. Mas e se essa permissão nunca vier de fora? E se for você quem precisa finalmente se autorizar? Você não precisa se encaixar em todos os moldes para ser digno de existir. Não precisa provar o tempo todo que merece respeito, descanso ou afeto. A sua existência em si já é válida, já é digna, já é suficiente. E ninguém pode tomar isso de você, a não ser que você entregue. Viver com inteireza não significa ter todas as respostas, mas se permitir caminhar com autenticidade. Escolher o que faz sentido, mesmo quando isso não agrada a todos. Honrar suas pausas, respeitar seus limites. E, acima de tudo, lembrar que existir não é o mesmo que produzir. Que você pode sim ser amado mesmo quando não está sendo útil. Que há beleza no ser, não só no fazer. Você não é máquina, nunca foi. E talvez hoje seja o dia de começar a lembrar disso.